Olá, amigos e amigas, muito boa noite e muita paz para todos e para todas. Nossa aula de número 31, é, começando hoje um novo capítulo, que é o capítulo 16, cujo tema é estresse. E Joana, nesse capítulo, ela muda um pouco o título dos três itens do capítulo, né? Ela coloca a razão de ser do estresse, os processos e mecanismos do estresse e a terapia para o estresse. E aí, nesse início da razão de ser do estresse, ela nos lembra que, numa investigação realizada por Sewey, no ano de 1948, foi aplicado o termo estresse por primeira vez com a pressão exercida sobre o indivíduo de uma carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, o que produz o distúrbio de conduta. Então, o estresse é uma força fora do normal sobre o indivíduo, provocando uma tensão, uma pressão que a sua resistência emocional não suporta, podendo, assim, com o passar do tempo, entrar até mesmo em colapso e provocando uma mudança no comportamento da pessoa. E é dessa forma que toda carga, toda pressão ou força que se vivencia passou a ser considerada, de uma forma geral, como passível de ser de natureza estressante. E é importante aqui a gente considerar que, às vezes, o que é uma pressão fora do normal para uma pessoa, que ultrapassa a sua capacidade, digamos assim, de lidar com a pressão, para outra é completamente tranquila, né? Porque isso vai variar de acordo com a personalidade da pessoa, com as experiências de vida da, da pessoa. Então, essa carga não tem uma característica propriamente isolada, né? Essa, essa energia, essa tensão, né? Não tem uma característica isolada, mas pode ser considerada como uma série de fenômenos e de ocorrências nem sempre específicas e que se pode manifestar como prejuízo ou defesa. É interessante também quando ela propõe que apresenta-se normalmente em localização especial quando se trata de um problema de ordem orgânica, né? Ou de maneira geral em forma de uma síndrome, resultado de diversas coerções que não são liberadas. O fato é que vivemos numa sociedade muito competitiva, angustiada, né? De tal forma que o fenômeno do estresse torna-se uma coisa generalizada em nossos tempos, em razão do volume de compromissos que se tem, a escassez de tempo, e isso é muito importante, né? Porque a forma como a gente lida com o tempo para atender a esses compromissos. E às vezes colocamos compromissos, além do que a gente pode dar conta. E aí é importante aqui a gente perguntar, né, a gente se analisar para a gente conhecer quais são os nossos limites. Quais são os nossos limites físicos, nossos limites emocionais, nossos limites intelectuais, nossos limites mentais, porque ultrapassar além da conta esses limites é um sinal de colapso à vista. Então, além desses compromissos,
que às vezes não são poucos, e a falta de tempo para poder lidar com todos eles, né, faz com que a pessoa fique angustiada, agoniada, ansiosa para poder dar conta. Consequentemente, na sociedade atual, a gente vê também a busca desenfreada por melhores salários, né, para você ter um melhor conforto, a sua família ter um melhor conforto, uma melhor comodidade, e, consequentemente, também ter possibilidades de divertimentos e de prazeres os mais diversos. E que vai dar lugar também, né, essa busca desenfreada, dá início a uma ansiedade desproporcional, né, além da conta, produzindo muitas vezes culpa e desarmonizando a estrutura emocional da pessoa. Então vejam que nós vivenciamos tudo isso dentro da sociedade atual, exceção feita àqueles que já têm uma certa segurança na área principalmente financeira, por estabilidade de emprego, por estabilidade econômica, onde, no caso da presença do estresse, poderá ser por outras questões. Então, todas essas ocorrências produzem aquilo que ela chama de neurastenia, né? A pessoa começa a ficar nervosa, começa a ficar muito agitada, começa a apresentar um certo cansaço exagerado, né? E diante da sucessão de problemas, os mais diversificados, às vezes muito trágicos e perturbadores, que acabam desaguando no comportamento que vai se desorganizando e gerando transtornos e distúrbios neuróticos de caráter mais grave, entendendo inclusive que essa neurose, a neurose aqui, normalmente é aquela questão onde é um mal que se apresenta no indivíduo com efeitos físicos, porém, normalmente sem causas físicas detectáveis, sendo gerado, portanto, nas questões psicológicas e emocionais do ser. Então, enquanto se experimenta uma grande tensão para se livrar do estresse, isso às vezes já é um estresse, né? Porque a pessoa acaba se tornando vítima, né? Porque essa também é uma forma de pressão, de tensão, muitas vezes superior à capacidade que a pessoa tem na sua resistência de ordem emocional. E é aí, nesses casos, que podem se contabilizar as fugas realizadas pela pessoa, né? As fugas dessas tensões, dessas constrições, o distanciamento, normalmente, de qualquer tipo de ameaça, e a negação, né, para identificar o perigo. Tipo, não há um debruçar-se sobre a questão para poder entender de fato o que está acontecendo, a não ser quando seja tarde demais e a pessoa entra num colapso total. Então, a luta contra o medo de acontecimentos ruins, negativos, danosos, gerando uma sobrecarga emocional que termina expressando-se com uma forma de estresse. Então, está presente hoje, cada vez mais na sociedade atual, né, esse medo por algo ruim que poderá acontecer e que às vezes, normalmente, nunca acontece. Eu entendo que normalmente a maior causa de sofrimento que nós temos é por nós não pararmos e olhar a realidade como ela é e o que nós podemos fazer para transformá-la, né? Então, por falta de um autoconhecimento, por falta
de uma autoconsciência, a gente tem muita dificuldade em lidar com essas questões, porque a gente acaba vivendo numa fantasia, numa verdadeira ilusão, na busca de determinadas coisas que talvez alcancemos e talvez não alcancemos. E não é somente as ocorrências aflitivas que se encarregam de inquietar, mas a ansiedade está sempre aí presente em torno daquilo que a gente está buscando, eh, das metas que nós estabelecemos, né, dos objetivos, dos propósitos que nós temos na existência e pelo que a gente normalmente se afadiga, se desgasta, né, para fazer essas conquistas que, quando nós somos exitosos, alcançamos, né, a vitória, o êxito, por exemplo, no matrimônio, na conclusão de um curso, na aquisição de uma carreira, na glória e na satisfação de um determinado empreendimento. Então, assim sendo, as atividades psicológicas de ordem positivas e desejadas, quando conseguidas, podem também se transformar em fatores geradores de estresse. Portanto, é uma porta aberta a situações cansativas e desmotivadoras, porque às vezes aqui aquele sonho que a pessoa ansiava realizar realiza-se, mas isso acaba sendo uma porta gigantesca de novos estresses. E aí ela cita vários exemplos, como a questão, por exemplo, da mãe que se afeiçoa ao filho e, consequentemente, na viuvez, ou não, né, ela se dedica com aferrado a sentimento de amor e de posse para aquele seu filho, que se completa emocionalmente através das realizações que ele vai alcançando na vida quando você o vê crescido, desenvolvido e avançando para a própria dependência, para uma ruptura do cordão umbilical, passa então a se estressar. E haviam situações de mães que têm aquela síndrome do ninho vazio, quando o filho, principalmente, vai embora para construir a sua vida, e é como se perdesse o propósito da existência, e a pessoa começa a estressar, a ter uma mudança de comportamento. E quando então se trata da pessoa casar-se ou ir morar com alguém, normalmente esse alguém, tem as suas exceções, é lógico, né? Pode ser uma pessoa que vai ser bombardeada o tempo todo porque tirou de uma certa maneira a sua razão de permanecer focada, com propósito e assim por diante. Então é comum a gente ver as mães criticando a companheira, né, do filho, companheiro da filha, enfim, é, é, é uma questão assim um tanto difícil porque a pessoa quer continuar ali direcionando o presente como estava antes e, na verdade, implica uma mudança, uma adaptação a essa nova realidade quando os filhos buscam o seu caminho de autorrealização, seja como for. Então, a gente muitas vezes não amadurece e sofre bastante por os filhos, às vezes, não fazerem ou não serem daquele jeito que nós gostaríamos que fosse, quando ocorre esse corte do cordão umbilical e a existência da mãe, principalmente, né, passa a ficar uma coisa assim meio que sentido, né? Então essa questão aumenta mais ainda, reforço,
quando se trata de um filho masculino ou feminino e que procure a realização social através da união com uma outra pessoa. A perda, na verdade, porque é uma perda que ocorre aqui, constitui um sofrimento estressante e devastador para a pessoa que não se preparou para esse momento. Né? E no caso aqui dos filhos, lembrando Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, né? E isso acaba enfurecendo a mãe ou o pai, né? Vendo na pessoa aquele arrebatou o motivo existencial, um inimigo em potencial e que às vezes deve ser combatido, deve ser destruído ou vencido a fim de recuperar a sua segurança emocional. Se a gente for olhar bem, ela coloca também como uma outra proposta de causa, né? Nós vimos aqui a questão dos pais com relação aos filhos quando vão embora cuidar de suas vidas. É aquele funcionário que se dedica com lealdade, com tenacidade à empresa, né, buscando fazer parte dela realmente, veste a camisa, como se costuma dizer, e com o passar do tempo, ele vai vendo a sua substituição por alguém mais jovem, por alguém mais novo, com outras ideias, entendendo como que uma ingratidão, desrespeito com relação à sua pessoa, não entendendo também que, nesse caso, nas empresas, é tipo assim, a empresa não tem coração, né? E vai estar sempre buscando o melhor. A gente vê, inclusive, aquelas empresas familiares, que isso ocorre até mesmo com os pais, os avós, que à medida que a idade vai chegando, e os filhos vão providenciando, afastá-los das atividades, dão um cargo simbólico, mas não participa mais de decisão nenhuma. E aqui também, né, toda regra tem a sua exceção. Mas aí vai sendo descartado. Então, você imagina uma pessoa que é funcionária, 40, 50 anos numa empresa, e de repente se vê desligado, sem maiores explicações, sem maiores justificativas, pela necessidade de mudança. Então, a pessoa, nesses casos, tem aquela impressão de que a sua existência, todos aqueles anos dedicados, né, perdeu a razão de ser, provocando a perda também da razão de existir, porque o propósito da pessoa era apenas este. Às vezes também, como fonte desse estresse, a presença da morte, né, quando arrebata um ser, um ente querido, sem que a pessoa tenha se preparado devidamente, psicológica, emocional, mentalmente para esse momento, é, e é então inevitável a presença aí do estresse, dessa pressão interna, do sofrimento, que parece inclusive ser impossível de ser suportado, levando às vezes até a pessoa ao extremo de querer morrer também, né, porque a vida perdeu o sentido e assim por diante. E a existência humana, propõe Joana, ela sempre se apresenta como portadora de infinitas possibilidades que devem ser experimentadas, a fim de tornar-se digna e merecedora de ser vivida de uma forma intensa e, e saudável. No entanto, o ego ele estabelece os seus parâmetros, né? E acaba se assoberbando de ilusões e de posses mentirosas, que a realidade se incumbe de, com o tempo, ir desfazendo. E aí, sem estrutura legítimas, fundamentadas em quimeras, em perturbações e sonhos infantis,
são superados pela idade adulta. Então, quando ela fala de ilusões e posses, é interessante observar que na base de toda essa problemática vem realmente a questão tanto da ilusão de se ter algo que às vezes é difícil, muito impossível de se alcançar. Por isso ela cita a questão dos sonhos infantis, como se a gente tivesse numa história de conto de fadas, né? E também a questão da posse. E a desilusão sempre acontece quando a gente tenta se apoderar de algo. Então, veja, é a mãe ou o pai buscando apoderar-se dos filhos, né? É o funcionário buscando apoderar-se daquele lugar na empresa, é a pessoa querendo apoderar-se da vida do outro como se a morte nunca devesse lhe visitar. Na base, tudo é uma ideia de posse, de você possuir. Ou seja, é o nosso problema com o apego, né? Não somente a coisas, mas também a pessoas, a situações. Então a gente fica nessa indisposição interior, provocando, portanto, essa carga emocional tensa que leva-nos a um adoecimento, muitas vezes mais grave, e às vezes até uma somatização com uma problemática de ordem física. É importante o aprofundamento da identificação da autoconsciência, porque ela faculta a valorização do si próprio, do próprio ser, do seu self, né? E assim ampliando a esfera de aspirações e de metas que devem ser realizadas com os pés no chão e não de uma forma ilusória. As experiências sociais e humanas, se a gente for olhar bem, os desafios e as dificuldades, as lutas e desacertos, não deveriam ser força estressante. Na verdade, é algo natural da vida, né? Os desafios existenciais, as dificuldades dentro desse caminho evolutivo que nós traçamos, nós realizamos, né? Os acertos e os desacertos, né? Tudo isso faz parte desse aprendizado. E quando nós consideramos assim, a vida se torna mais solta, mais leve para a gente ir galgando novos patamares, evitando assim o estresse fora da sua faixa, digamos, de normalidade. Porque é compreensível, né? Você vai prestar um concurso, ficar um tanto estressado, você vai casar, se ficar estressado, um novo emprego, você ter um estresse, uma ansiedade, mas tudo isso dentro de uma normalidade, porque você estressa e depois desestressa. A questão aqui é que fica uma continuidade, um bombardeamento constante sobre a psique, sobre o organismo, criando verdadeiras desordens. E com isso você deixa de aproveitar essas situações que têm o objetivo de lhe fazer amadurecer, de lhe fazer crescer emocional, mental, intelectualmente, né? Fortalecê-lo para os embates mais vigorosos que poderão surgir mais tarde na vida. Então, cada experiência existencial acaba se convertendo em um valor emocional e que se soma aos anteriores, propiciando o crescimento pessoal e realização interior. E ninguém alcança níveis mais altos, né, patamares inclusive de equilíbrio, sem passar pelas lutas, pelos desafios da existência. Esse é o caminhar evolutivo de todos nós. E às vezes a gente questiona, né, porque a coisa não funciona como nós gostaríamos que funcionasse.
E dentro de uma perspectiva imortalista, reencarnacionista, a gente não pode deixar de entender, né, e de aceitar que nós somos espíritos herdeiros de nós mesmos e que vivenciamos determinadas situações na vida que são importantes para o nosso crescimento. Ou porque nós as programamos antes de reencarnar, ou porque faz parte da contingência atual do nosso existir. Próximo encontro, nós vamos ver então os processos e mecanismos estressantes e a devida terapia proposta por Joana de Ângeles para essa questão do estresse. Boa noite, muita paz para todos e para todas.